Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Impcast. Eu sou Isabela Oliva, empresária digital, mentora de mentoras, estrategista de negócios digitais e host do nosso Impcast. Eu acredito fielmente que histórias inspiram histórias. E é por isso que nós estamos aqui hoje e eu estou com uma convidada que é incrível. Essa convidada esteve recentemente palestrando em um dos eventos presenciais do meu Mastermind. Foi um sucesso, as mentoras adoraram e eu convidei ela para estar aqui hoje. E eu fiz uma colinha para eu não deixar passar nenhuma informação, porque é uma convidada realmente de peso. Eu tenho certeza que você, empreendedora digital, mentora, que assistir esse podcast até o final, vai tirar insights valiosíssimos para aplicar aí nos seus negócios, no seu dia a dia. A minha convidada de hoje, ela é especialista em investimentos e formada em engenharia. Ela tem mais de 8 anos de experiência em liderança no mercado financeiro. Tem atuação como gerente geral em multinacional, liderando equipes e operações de alta performance. Na XP Investimentos, conduziu expansão de times, projetos de marketing de relacionamento, engajamento de clientes e abertura de novos espaços da companhia. Combina visão estratégica e foco em pessoas, transitando entre relações públicas, experiência do cliente e marketing regional. Senhoras, falei que era babado, né? Com vocês, Jéssica Oliveira. Seja muito bem-vinda. Tô me achando muito chique de estar aqui, Isabela. Tô muito feliz legal com a sua presença, viu? Tenho certeza que Obrigada. vai ser muito mais do que uma entrevista. Vai ser uma aula aqui, um super bate-papo. Seja Obrigada muito pelo bem-vinda. convite. Tá animada? Muito animada, espero poder contribuir aí, trazer insights realmente valiosos para todos que acompanharem esse podcast. A gente esteve juntas no encontro do Mastermind. Como que Foi foi a experiência? sucesso. Foi legal? Tá com a mulherada lá? Mastermind é um nível diferente, é um MBA de alto nível e estar nessa ambiência faz muita diferença. Então, Foi muito quero bom. te parabenizar por proporcionar isso para tantas mulheres gigantes. E às vezes a gente está ali, olha para o lado e não enxerga pessoas que estão com a mesma visão do que a gente. Acho que você proporciona muito isso. Tá junto com outras pessoas faz total diferença, Faz muita né? diferença, né? E é o que você falou, histórias inspiram histórias, pessoas inspiram outras pessoas. E ser instrumento de inspiração e as pessoas te inspirarem é uma bênção. Muito bom. Quero entrar aqui com a Jéssica. A gente vai falar sobre carreira, a gente vai falar sobre negócios, sobre alta performance. Eu quero que você traga um pouco sobre a sua performance também para inspirar outras mulheres. E antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria que você contasse um pouco quem era a Jéssica, né? Como você começou a sua trajetória profissional. Bom, eu brinco que eu trabalho desde que eu me conheço, desde que eu me lembro por gente. A minha mãe, muito nova, muito sábia, tudo lá em casa era em troca de trabalho. Então, eu brinco que na minha casa tinha um trabalho infantil altíssimo, mas com foco em educação financeira, em mostrar o esforço, o retorno do esforço que a gente tem. Então, não lembro da Jéssica em algum momento sem trabalhar, para ser muito sincera. Legal. Mas comecei a minha carreira com a minha mãe. Antes disso, vendi Avon, já fui revendedora de Legal. cosméticos. Com 8 anos de idade, eu era um sucesso. Ganhava todos os prêmios Super em de movimento. vendas, porque as minhas tias compravam tudo. A minha mãe mesmo comprava. Era então maior eu encantava. consumidora. Mas logo cedo comecei a trabalhar. Trabalhei com a minha mãe. Minha mãe tinha uma loja de roupa feminina, então ajudava ela. Super nova também, 12 anos. Minha mãe viajava para São Paulo, para Belo Horizonte. E estava eu lá atendendo os clientes com 12 anos de idade, Legal. pós-aula. Trabalhei com meu pai numa revenda de veículos, com financiamento de carros. E fui para o mercado financeiro com 18 anos. Comecei no mercado financeiro com 18 anos. Você já como posso iniciou ajudar? a sua trajetória já na área financeira? No mercado financeiro. Trabalhei numa instituição financeira logo no início da minha carreira, com 18 anos, como posso ajudar. Então, eu ficava ali de coletinho, chegava as pessoas, eu ia orientando como trabalhar. Mas logo nesse primeiro emprego, eu consegui me diferenciar, porque eu chegava ali e eu falava, gente, o que está acontecendo aqui que eu posso resolver e que eu posso ajudar? Então,
o pessoal tinha um desafio de mapear os clientes que queriam fazer seguro de carro. Você já tinha uma visão além da condição que você estava ali. Exato. Então, e eu já vou pedir licença aqui, porque eu trago o bloquinho, que aqui é aula. A gente sempre tem que estar com um copo um pouco vazio pra gente poder aprender mais. Então, você vai, continue falando aqui, que eu vou anotando os meus insights. Você já pega aí na sua casa também. Papel e caneta e vai fazendo seus insights. Então Visão. é isso, assim, eu com 18 anos cheguei, a minha função era ajudar o público que chegava ali, né, no autoatendimento, mas é você conseguir fazer além da sua função. Então eu via um problema e comecei a me desafiar e falar com o pessoal. Falei, olha, vocês estão com desafio de indicação de seguro de carro? Eu vou começar a pegar lá no autoatendimento as pessoas que podem fazer esse seguro. Então, eu vou começar a colocou à disposição ali para fazer essa prospecção de clientes. Chegou aí, nisso, um outro banco viu esse meu movimento e me convidou para mudar de função. Estava ali num banco público, numa empresa terceirizada, e fui para esse outro negócio, que também era numa empresa terceirizada, mas era com a frente de consignado, e que tinha uma possibilidade de remuneração variável. Até então, eu tinha uma remuneração fixa, e aí eu fui para essa outra oportunidade, com essa oportunidade de renda variável. Legal. E um dia, um gerente de outro banco do mercado financeiro foi nessa instituição que eu trabalhava e o pessoal estava oferecendo ali sobre o agendamento do seguro auto. Ele falou, mas vocês têm essa meta? E aí o moço do autoatendimento falou, não tinha não, mas passou uma menina por aqui. E agora ela criou a meta. Gente tem. E ele falou, quem é essa pessoa? E foi atrás de mim nessa outra instituição. Foi quando eu fui contratada pela primeira vez, como uma contratada no mercado financeiro de um grande banco. Sim. E após esse processo, foram crescimentos naturais, assim, que aconteceram na minha carreira, mas sempre buscando fazer além do que era a minha função. Eu acho que isso foi o segredo para que eu introduzisse. Você sempre trouxe esse perfil de comportamento de entregar além, buscando sempre o seu próximo nível. Mas não exigindo que o próximo nível viesse antes que você realmente fizesse para que aquilo acontecesse. Formei em engenharia. Quando você vai atuar em engenharia, antes de você atuar, você precisa ter uma formação e ser engenheira. Na minha visão, isso é claro para qualquer negócio. Poxa, quero ser uma gerente. Antes de ser gerente, eu preciso me preparar e atuar e saber executar aquilo. E você só sabe executar algo treinando. Então, você se colocando... Fazendo. Você se colocando naquele lugar. Então, eu sempre fui me colocando num lugar que ainda não era meu, para que eu pudesse conquistar outros passos. E isso foi acontecendo e foi fluindo, deu certo. Legal. E você já tinha, quando você estava lá no autoatendimento, lá no seu início da sua jornada, você já tinha clareza do futuro, assim, do que você queria alcançar? Ou você foi expandindo a visão à medida que você foi avançando? Eu fui expandindo a visão à medida que eu fui avançando, com certeza. Eu não tinha clareza porque eu nem conhecia os outros níveis. Então, numa cidade de 60 mil habitantes, você enxerga em uma determinada, até uma determinada condição. Quando você muda, porque eu mudei para outra cidade, uma cidade de 200 mil habitantes, eu mudei de novo o tamanho do meu objetivo e até onde iam os meus olhares. Você só consegue sonhar aquilo que você conhece, né? Você não consegue querer o inimaginável. E aí eu fui evoluindo e tendo os meus planos de acordo com o que eu fui crescendo. E eu tenho certeza que hoje eu cheguei muito mais longe do que aquela Jéssica que começou no autoatendimento e poderia imaginar, mas ainda tem muito caminho pela frente. Muito bom. Nesses 15 anos aí, né, de experiência que você tem na sua trajetória, o que mais te marcou? Olha, eu acho que eu tive vários momentos onde, para mim, a minha carreira era o meu principal pilar. E o momento que eu entendi que os meus pilares, eles não estavam direcionados da forma correta, acho que foi o que mais me marcou, assim. É muito importante a gente focar na carreira,
mas você tem que saber o momento em que você deve reequilibrar essa agenda, assim. Eu costumo pensar que a vida é um eterno reajuste de rota. A gente sempre está caminhando. Porém, você fazer esse diagnóstico sempre, né? Constantemente, de ver onde eu estou focando a minha energia, o que eu estou fazendo no meu dia a dia, o quanto isso tá correlacionado e vai me levar para onde eu quero chegar. Porque é possível que a gente tenha tanto sucesso profissional quanto sucesso pessoal. E aí que entra a questão da performance que eu quero falar aqui com você. Só um ponto, Isabela. Eu acho que é muito importante que... isso que você falou é muito importante, então eu queria tentar ressaltar isso. Quando a gente está na escola, a prioridade é você estudar. Então, a sua prioridade é aquela. Verdade. À medida que você cresce, a sua prioridade é o seu trabalho em dedicação, né? É lógico que tem as importâncias familiares, tem um lado espiritual que tem que ser o nosso primeiro pilar, mas em dedicação, as suas forças precisam estar para aquilo. Então, se naquele momento de crescimento profissional você não se dedicar, não adianta, não vai acontecer. E aí você vai estruturando, à medida que você vai evoluindo ou que você vai amadurecendo, você vai tendo outros desafios na sua vida que você precisa também entender qual é o nível de prioridade que você precisa ter. Então, acho que tem um momento onde a sua carreira ela exige um nível de dedicação muito alto. É aquele sprint, né? Que você dá, você foca no projeto e aí você vai... O que acontece é que muitas vezes as pessoas transformam o sprint numa maratona. E continuam por muitos anos engolidos ali. E quando vem, né, negligenciar a família, negligenciar a espiritualidade. E, por vezes, a pessoa não consegue ver isso, né? A pessoa não consegue ter essa noção. E aí eu acho que ela se limita ao crescimento. Porque a prosperidade... Acho que você pode ter um crescimento, mas se você não entende que você precisa reajustar as rotas e não negligenciar outras áreas da sua vida, é muito difícil, acho que impossível alcançar a prosperidade. Porque é muito como você se sente também, né? No lugar que você tá. E até para contextualizar aqui, eu quero entrar com você nessa parte que a gente chegou a comentar ali nos bastidores sobre essas mudanças de vida pessoal que você teve, essas viradas de chave. E eu acredito que para as mentoras, para as empreendedoras que nos acompanham aqui, é algo que é bem importante da gente trazer, porque são insights práticos que a pessoa consegue já na casa dela fazer uma autoanálise e já começar a mudar o mindset. Você hoje está na XP, né? Você hoje atua na XP. Você começou como coordenadora e hoje você lidera projetos estratégicos. Nessa caminhada sua com lideranças, o que você vê que foi o maior desafio que você teve profissionalmente falando para a gente dar essa virada para a parte pessoal? Profissionalmente foi entender que nem tudo dependia de mim. Eu achava que a salvadora da pátria era a Jéssica. Então, vestia a capa de Mulher Maravilha e saía e achava que ia resolver tudo. E eu entendi que não. Eu precisava confiar num time e ter espaço para ser mais estratégica e construir relacionamentos sólidos. Passar uma confiança e credibilidade. Então, isso profissionalmente foi uma virada de chave na minha vida, de sair de uma executora... formadora de time e confiar que o time consegue executar, dar espaço para o time crescer e se desenvolver também. Legal, isso é muito importante porque normalmente mulheres, meu público ele é 99% feminino, mulheres têm mais dificuldade, não importa se, né, dentro de uma grande empresa como você estava, ou se no seu próprio negócio, se é um pequeno negócio, se é um micro negócio, independente de onde essa mulher ela estiver, mulheres têm mais dificuldade nós somos naturalmente mais centralizadoras, né? A gente quer muitas vezes resolver tudo e essa percepção que você trouxe é legal porque é possível de fazer uma autoanálise dentro dos nossos negócios aqui também. Você que está nos assistindo consegue analisar isso e perceber o quanto é importante você confiar, claro, fazer um acompanhamento do que está sendo feito, sim, mas é um processo de descentralização.
É exatamente isso. E você consegue perceber que tem pessoas que são muito boas, que vão entregar grandes resultados, que você pode entregar mais projetos e automaticamente se desenvolver mais. Então, você consegue ser melhor para você como profissional também, ser mais estratégica. E eu brinco que eu acredito muito que feito é melhor do que perfeito. Então, a gente precisa entregar e executar. E aí, quando você vai sendo mais estratégica, você vai aperfeiçoando o que as pessoas estão fazendo. E você vai ajudando aquelas pessoas que estão executando a terem negócios com uma visibilidade maior, com uma estratégia mais alinhada e cada vez melhores. Você vai para um macro, assim, né? Consegue sair ali muito da ação operacional, vamos dizer, e ter uma outra visão. Muito bom. E aí, falando agora, fazendo esse link com vida pessoal, né? Trazendo esse tópico. Você comentou comigo ali nos bastidores sobre algumas mudanças que você viveu na sua vida pessoal que impactam diretamente com performance, porque muitas vezes as pessoas confundem alta performance ou você ter uma performance bacana, colher resultados, com viver um completo desequilíbrio por uma maratona completa, né? E não só um sprint. Então, eu queria que você compartilhasse quais foram esses momentos que impactaram, que você teve essa virada, que impactaram tanto a sua carreira quanto a sua vida também. Ai, foram muitas mudanças, assim. Eu acho que eu até me emociono um pouco, porque eu tomei a decisão de mudar de vida há 2 anos. E eu emagreci 30 quilos nesse processo. Teve um episódio com seu pai também, né? Foi. Mas, assim, o olhar no espelho, antes do episódio com meu pai, eu olhava no espelho e não me reconhecia. Então, eu estava olhando no espelho, eu trabalhava 18 horas por dia. Eu acordava, não importava a hora, 6h30, 7 horas. Meu primeiro movimento era sentar em frente ao computador e começar a trabalhar. E eu almoçava em frente ao computador e eu parava, meu marido chegava em casa e eu estava trabalhando, assim, ficava. E meus pais, às vezes, vinham para São Paulo, estavam na minha casa, não posso, estou trabalhando. E era 11 horas, meia-noite, e empolgada e feliz por aquilo. Eu não achava que... E eu nem acho, eu acho que foram momentos e que foram aprendizados. Sim. E zero por responsabilidade da empresa. Era um comportamento seu, né? Um comportamento meu. E aí, nesse processo, eu comecei a negligenciar a minha saúde, os meus relacionamentos, a minha saúde mental também, a minha espiritualidade. E chegou um momento que o meu pai teve um acidente. Eu estava em meio a uma reunião e eu não sabia se o meu pai estava vivo ou não. Ele tinha sofrido um acidente, caído de uma ribanceira e foi arrastando... Um acidente de carro? De carro, na estrada. E ele foi se arrastando da ribanceira lá até o topo, porque senão ele não teria sobrevivido, com 16 quebraduras na costela. E aí, nesse momento, eu larguei tudo que eu tinha sobre o trabalho. Eu não sabia pensar em outra coisa, senão estar próxima do meu pai. E teve 2 aprendizados nesse episódio específico, que o primeiro foi, no trabalho você vai ser substituído, porque se você não estiver ali, alguém vai fazer, talvez diferente do que você faz, talvez com uma outra velocidade, talvez melhor, mas vai continuar. Só que não vai ser possível substituir o meu pai. E não vai ser possível substituir a Jéssica, filha dele. Sim. Você é insubstituível dentro daquele espaço. E isso me mostrou a relevância e a importância da família para mim. E um outro aprendizado que eu tive foi sobre estar preparado fisicamente. Porque o meu pai, ele sempre foi uma pessoa em movimento. Ele já esteve acima do peso, já não, mas ele sempre foi... Fazia exercício? Eu brinco que ele sempre foi um atleta, porque ou ele estava jogando bola, ele jogava tênis, ou ele corria, ou ele nadava, mas ele sempre estava em movimento e tinha força. Então, ele teve força física, óbvio que tem uma espiritualidade que levou ele até ali, mas ele teve condições para que ele chegasse lá. Então, isso foi uma virada de chave no seguinte sentido para mim. Se eu não cuidar da minha saúde física, em qualquer momento, eu não vou ter força para me levantar. Se eu precisar, eu não vou ter força para me levantar. Então, foi em outubro de 2023.
Eu Sim. tive essa virada de chave e eu entendi que eu precisava cuidar do meu corpo e de lá pra cá perdi 30 quilos. Depois fica à vontade, se quiser colocar no vídeo uma foto antes e depois, porque estou me achando maravilhosa. Vamos fazer esse antes e depois aí, gente. Lá no Instagram da Jéssica também tem essa... Vai ter, não tem. Vai vou ter, fazer. vai vou fazer. Contar esse relato. Vai trazer... Qual que é o seu arroba? Já fala aí. @jessicam.oliveira. JessicaM.Oliveira, vocês já vão lá pra vocês seguirem, pra vocês verem que daqui a pouco já vai sair o antes e depois dos 30 quilos, porque é uma inspiração, realmente. Eu, como mulher também, eu já estive acima do meu peso, e não é sobre o peso, é sobre várias outras questões que a gente precisa olhar, e é um episódio que foi ruim, um episódio terrível, traumático, né, dessa questão do seu pai. Mas, infelizmente, às vezes, coisas ruins, elas nos trazem insights para que a gente refaça a rota. E refez a rota de todas as pessoas da minha família. Hoje a gente não enxerga aquele episódio como um episódio ruim. Ele foi um episódio que foi utilizado do meu pai para nos mostrar várias coisas. E uma delas é o quanto é bom estar entre nós, assim, a união que a gente consegue ter dentro da minha família. Sim. E eu acredito muito, Isabela, voltando nesse tema ali, né, de cuidar da saúde física, você pode se dedicar, você pode fazer várias coisas, mas a prosperidade, ela vem de uma mente saudável, de um espírito saudável, de um físico saudável. E automaticamente você consegue ter todas as outras coisas na sua vida. A gente não é uma pessoa profissional, uma pessoa fisicamente, uma pessoa pessoal. Não são gavetas, é único. Você é um ser. E a gente tem uma responsabilidade espiritual muito grande de cuidar do templo de Deus. Então, assim, hoje eu tenho uma preocupação muito grande e genuína em tentar transmitir isso, porque eu sabia da dor que aquilo me causava. Você pode tentar não enxergar ou pode achar que não está te machucando, mas tem um impacto que, se você olha lá no fundo, você vai ver e vai ver a importância de cuidar. Independente do peso, não é sobre isso, mas é sobre você se cuidar. Sim, e às vezes a gente negligencia isso. E vai deixando para depois, porque tem coisas que a gente precisa olhar. E quando vem um episódio como esse... a gente precisa olhar, é como se a vida viesse e colocasse na nossa cara, olha, talvez tenha coisas que você não tá vendo. E você tem a oportunidade de recalcular a rota. Tem uma frase do Napoleão Hill, que não são com essas palavras, mas o sentido em toda tragédia existe uma semente de prosperidade. Por pior que seja a situação, a gente vai aprender alguma coisa. Graças a Deus, meu seu pai tá bem, até pra gente Ótimo, deixar aqui que ele tá ótimo, graças a Deus. Mas isso trouxe essa oportunidade de recalcular a rota. E aí, trazendo essas mudanças que você viveu, o quanto você sente que isso foi bom pra você profissionalmente. Porque a empreendedora, a mentora que tá nos assistindo... a empresária, ela olha e fala, eu gostaria de dedicar mais tempo, cuidar mais da minha espiritualidade também, dentro da minha rotina. Mas será que realmente isso vai beneficiar os meus resultados? Eu vou conseguir performar melhor? O que você sente que teve de impacto nisso? Eu vejo claramente esse impacto. Por vários anos, tenho mais de 15 anos de mercado financeiro e em vários momentos, meu principal feedback era inteligência emocional. Porque eu achava que poderia fazer todas as coisas com a minha força. E a gente não é capaz de fazer tudo com a nossa força. Se Deus não existir na sua vida e você não tiver a entrega espiritual da parte dele, as coisas vão ser muito mais pesadas do que elas deveriam e do que elas precisam. O fardo de Deus, ele é leve. Então, a partir do momento que eu comecei a cuidar do meu espiritual e da minha saúde física, as pessoas começaram a olhar para mim e me acharam mais inteligente. Eu ouvi isso, assim, de alguns gestores. Sim. Jéssica, você ficou mais inteligente, parece que você está mais inteligente, porque eu tinha serenidade nas decisões. Então, muitas vezes a gente acha que o caminho é sair fazendo, executando, e eu achei isso por muitos anos, e tomando decisões rápidas para resolver. Você não pode, você tem que saber a hora de tomar a decisão, até quando você deve esperar, porque também não é ficar esperando que nada vai acontecer se você não fizer a sua parte. Você tem que saber o momento de tomar as decisões, mas você tem que ter uma entrega também. Isso vai te deixar com uma inteligência emocional melhor e com uma visão estratégica
muito mais alinhada com o que você pode entregar para o seu público, para o seu cliente ou para o seu líder ali. E isso traz também uma tranquilidade emocional, porque muitas vezes a gente tem esse comportamento mais impositivo, mais ansioso também por não ter uma clareza emocional, não saber lidar muitas vezes com as situações. E aí, quando a gente recebe feedbacks, a gente começa a pensar nisso, falar, será? Poxa, estou ouvindo isso aqui. E você enxerga que realmente era algo que te prejudicava. Você tem essa clareza. Me prejudicava. Em determinado momento, eu cheguei a achar que aquilo era o meu jeito de executar. Gente, mas eu sou rápida, eu sou acelerada, eu sou resolutiva, eu sou executora e é meu jeito. Mas se você tá ouvindo algo de várias pessoas, aquilo deveria fazer sentido pra você. Todo mundo acha, menos eu. Todo mundo acha, menos eu, é. E aí eu entendia que, na minha visão cega, talvez aquilo ali não tinha uma solução. Falava, gente, mas como que eu vou mudar a minha personalidade? E você só muda a sua personalidade se você ajustar as suas crenças. Então, uma das minhas crenças eram que as coisas eram conquistadas 100% com a força do meu braço. E a partir do momento que eu entreguei algumas coisas e que eu fui entendendo o momento de algumas mudanças, de algumas ações, as coisas ficaram mais tranquilas, mais leves dentro da minha jornada. E a performance, ela não reduziu. A performance, ela se tornou diferente. A estratégia mais leve. Ela é diferente. Não só mais leve, mas é um nível de entrega com uma senioridade maior do que você teria ali no meio do caos e resolvendo as coisas com ansiedade e sem essa inteligência emocional, que por muito tempo, o que é inteligência emocional, né? Acho que tem uma discussão sobre isso também. É você enxergar e saber exatamente o momento que você deve dar importância para as coisas e o momento que você deve entender que aquilo não vai ser da forma como você gostaria e que você acha que deve ser. Então, no meu entendimento, a inteligência emocional que eu adquiri é entender o tempo das coisas e, para algumas coisas, sim, eu preciso comprar algumas brigas. Para outras, eu preciso entregar e aguardar, saber priorizar as suas principais discussões e as suas batalhas. Boa. E de forma prática, se pudesse trazer um passo a passo, assim, para uma pessoa que está buscando uma reconexão, que às vezes está num momento de muita turbulência, e se você fosse trazer ali 4 ações, 3 ações que você aplicou, que foram bacanas para você, que te trouxeram esse resultado que você está comentando aqui. Primeiro, sem dúvida nenhuma, é você acordar e dedicar suas primeiras horas ao Senhor, assim. Legal. Essa é a minha fortaleza hoje, e se eu levanto, se eu não faço meu devocional, o meu dia, ele não é o mesmo. Então, eu paro, eu faço as minhas leituras, eu leio a Bíblia e durante todo o dia eu reflito sobre isso. Então, as primeiras horas do meu dia, elas precisam ser dedicadas ao Criador e para que Ele me alimente. Na verdade, eu preciso dele, então eu preciso de acessá-lo, então isso é importante para mim. Segunda coisa, exercício físico. Não dá para você ter uma mente tranquila se você não executar alguma atividade. Jéssica, mas eu não gosto, mas não faz parte da minha rotina, tem prazer nisso? Faça sem ter prazer. Adulto faz o que precisa ser feito, você fala muito sobre isso, né? E a gente tem que fazer. E com o tempo, você vai achando prazer nisso. Compra uma roupa nova, compra um tênis novo. Você vai trazendo estratégias para que aquilo fique mais comum, né, pro seu dia a dia. Que seja gostoso. E vai ser porque o resultado, ele vem e um corpo saudável, ele traz uma Nada motiva mais do que o resultado. Em tudo nessa vida. Algo que eu apliquei na minha vida, que não é simples, e eu faço com alguma frequência, é tirar o açúcar. Então, fiz alguns meses, fiz 6 meses, comi 2 meses, aí eu sinto mal, aí eu parei de novo. Aí eu vou equilibrando, mas eu tenho convicção, isso é o que eu tô num processo, mas que fico alguns meses, eu faço algumas pausas. Pausas estratégicas, assim. Falo, desse período eu não como açúcar e eu não como e alimento a minha mente para aquilo. Eu acho que isso me ajudou também muito acho que com tudo, assim, não só com o meu corpo, mas com a mente também. Um corpo com uma inflamação de açúcar, ele traz um cansaço maior. Sim.
Biologicamente isso é comprovado, assim, que o nosso corpo, ele performa de uma forma diferente quando ele é como se fosse uma intoxicação, gera inflamação e aí diversos malefícios. Tá te dando uma preguiça ali, né, que você consegue física, ajudar. Mental, e aí a gente começa a se sentir mal, e quando a gente vai ver a alimentação. Isso também é muito importante. E eu acho que mais uma dica é ter pessoas em quem você se inspire. Legal. Pessoas que você pode confiar, pessoas que você pode referência abrir, ali. Referências, mentores, pessoas para te orientar e te dar um direcionamento no caminho que você quer seguir. Acho que é sempre muito importante para você ter uma alta performance e usar referências para te ajudar a tomar melhor caminho. Legal. Já anotou tudo aí, né, senhora? Isso aí é bem importante já ter anotado isso aí. E agora vamos trazer mais ações práticas. Queria que você deixasse indicações de livros. 2, vou pedir 2, vou além, tá? Indicações de livros. 1 para desenvolvimento que você já leu e que você vê que, nossa, valeu a pena aqui eu ter dedicado tempo. 1 para a parte pessoal e 1 para a parte profissional. Quais seriam 2 indicações, assim, que você tem? Eu vou trazer um livro que vai ajudar nos 2, mas vou pensar em 2 livros aqui. Mas, aliás, tá bom, vou trazer... Os 2 eu acho que vão ajudar nos 2 temas. Princípios Milenares, do Tiago Brunet. Legal. Para mim, assim, que tá muito alinhado o espiritual com a vida. Ele consegue trazer de forma prática ações que funcionam desde sempre. Eu acredito muito nisso e acho que tem um desenvolvimento importante. Muito bom. E eu acho que um livro que é o livro mais lido, mas talvez não o mais lido do início ao fim, é a Bíblia. Que a gente, às vezes, acha que ela é só pra gente, pessoa física. Mas o que ela tem de ensinamento de negócio é impressionante, assim. Você vai ver grandes vitórias vindo ali dos ensinamentos bíblicos. Então, acho que são 2 livros que recomendo. E não li a Bíblia ainda do início ao fim. E estou no caminho, fazendo a leitura ali de alguns livros. Muito bom. Anotou aí, né? Já pegar as indicações aqui de Jéssica. Muito bom. Na sua trajetória, você comentou aqui que você teve mudanças geográficas, né? Você estava numa cidade do interior, depois você mudou para uma cidade um pouco maior e hoje você mora em São Paulo. E essas mudanças você fez por mudanças profissionais mesmo. Como foram essas decisões corajosas de mudar de cidade, de mudar geograficamente, às vezes sair de perto da família, ir para um outro ambiente, fazendo um recap, assim, dessa trajetória? Como que foi isso? Foi corajosa mesmo. Foi na vontade de vencer. E entendendo que aonde eu estaria limitado aos meus próximos passos. Então, é aquilo que eu falei, né? A partir daquele momento que eu enxerguei algo que era maior do que estava dentro do meu ambiente, eu precisava de ir para um aquário maior para conseguir visão. Tá vindo muito forte para mim essa visão que você tem. Se você não conseguir enxergar o que pode acontecer no seu próximo passo, o medo vai ser mais forte do que a sua coragem. Então, você realmente precisa ter essa visão para que você consiga executar. Se você não visualizar, você vai fazer sem acreditar. E não tem sucesso sem acreditar. Antes de você fazer as coisas, você precisa acreditar. Eu sou muito crente nisso. Você só consegue algo se você acreditar antes de tudo. E se você acreditar em qualquer coisa, você vai conquistar. Sim. E aí eu vou trazer uma pergunta aqui também. Tem uma diferença muito grande entre ganância e ambição. A ganância é aquilo que extrapola, né, de passar pessoas para trás, etc. E um lado mais negativo. Mas a ambição, eu vejo que tem um ponto positivo de você... Quando você desenvolve a sua ambição, a sua fome ali de um próximo nível. Ser ambiciosa nesse sentido. E esse sentido é a minha pergunta. Mas... como fazer para alimentar a ambição? Como uma empreendedora, enfim, não importa a carreira, o nicho que a pessoa esteja. Às vezes ela olha e ela não consegue ver que existe um próximo nível, que ela poderia estar fazendo mais. O que você aplicou de fórmulas práticas mesmo no seu dia a dia que te fizeram trabalhar essa fome de um próximo nível, de pode existir algo além que eu ainda não
não acessei, que eu ainda não consegui? O que você traria? Acho que tem curiosidade. Você tem que ter essa curiosidade de entender e de sair um pouco da sua caixa, do seu meio. Mas o mais importante é a mesa que você senta, né? Se você está no meio das pessoas que estão ali sempre no mesmo momento, na mesma frequência, e não tem ninguém ali que está além, cara, dá um passo para uma nova mesa, procure pessoas que sabem mais, que conhecem mais, que vivem experiências diferentes, porque vai abrir sua mente, seu leque. Então, acho que isso é muito importante. O ambiente, ele arrasta, né? É uma coisa que é impressionante. Tanto para o bem quanto para o mal, para reforçar comportamentos ruins que a gente tem. Perfeito. Quanto para validar os bons comportamentos. E eu acho que questionar também, porque às vezes a gente olha para algo e acha que o quanto aquilo é suficiente, e é suficiente por quê? E por que eu gostaria de algo maior? Você querer conquistar as coisas simplesmente por uma vaidade, acho que isso é ganância. Você querer conquistar as coisas porque você quer compartilhar de uma vida que eventualmente você vai se divertir mais, que você vai conseguir aproveitar mais, isso é uma ambição. Agora, não, eu quero trocar de carro porque as pessoas vão me olhar e vão ver que eu tenho muito mais poder agora, que eu tô em outro nível. Acho que isso é ganância. Mas eu quero trocar de carro porque quando eu vou viajar com a minha família, eu vou estar mais em segurança. Esse carro ele vai conseguir me levar de uma maneira mais confortável. Acho que é a ambição de você estar com coisas melhores e estar sempre em momentos melhores, em situações melhores, mais confortáveis. E falando do passado para onde a gente está hoje, você veio de uma cidade do interior, começou como Posso Ajudar numa instituição financeira e hoje você está, né, aqui em São Paulo, tá em um cargo excelente em uma grande instituição financeira do mundo. O que você daria de conselho para a Jéssica, que estava lá como Posso Ajudar lá atrás? O que você traria de conselho para ela, que pode ser aplicado às vezes para alguém que está aqui nos assistindo? Olha, eu não faria diferente. Assim, acho que se eu fosse falar algo para a Jéssica, era faça da sua forma, porque você fez da melhor forma que você poderia. Sempre entreguei as coisas com o meu coração. E quando você tem boas intenções no seu coração, o mundo pode até ser diferente, pode te colocar em provas, mas aquilo que está dentro de você reverbera mais do que o que está fora. Então, cuide do seu coração, faz as coisas com o seu propósito, com a sua vontade. E eu acho que foi isso que eu fiz. Então, fico feliz com a minha trajetória até aqui, da forma como eu fui conquistando as coisas. E é muito sobre ter tranquilidade da sua intenção. Porque a gente não controla como o outro recebe aquilo que a gente faz. A gente controla a nossa intenção de fazer o melhor, de entregar o melhor. E quando você foca nisso, consequentemente, plantando coisas boas, plantando além do que aquilo que foi pedido ou aquilo que a maioria das pessoas estão fazendo isso, então eu também vou fazer dessa forma, tendo um olhar diferente. E eu concordo com você nessa visão de não mudar as coisas como aconteceram. Porque se a gente está aqui hoje, sentadas aqui, né, gravando esse podcast, que é praticamente uma aula, senhora, que a Jéssica está entregando aqui, a gente não estaria aqui se a gente não tivesse feito exatamente como a gente fez. E tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, a gente faz pra gente. Eu comecei você já conhece a minha trajetória, eu comecei a minha carreira como advogada contratada em um escritório de uma outra pessoa. E lá eu era aquela pessoa que lavava o banheiro, ia na penitenciária, ia no fórum, falava com o cliente, fazia isso, fazia aquilo. E outras pessoas, às vezes, questionavam a minha disposição ali de fazer, de entregar. Eu sempre acreditei, isso se chama intraempreendedorismo, né? Tem uma nomenclatura, mas na época eu não tinha esse conhecimento, porém já aplicava o conceito de enxergar que não importa onde eu estou, tudo aquilo que eu estou contribuindo, seja empreendendo na empresa de alguém ou seja empreendendo no meu próprio CNPJ,
eu estou colhendo os frutos daquilo. Porque tudo aquilo que eu vivi lá foi ensinamentos que até hoje eu tenho na minha vida. E eu colhi resultados, porque eu me tornei sócio daquele escritório de advocacia, fui crescendo e me desenvolvendo cada vez mais. Por mais que depois mudei a rota, né? Refiz a minha rota algumas vezes. Porque muitas vezes a gente quer muito o resultado, o tapinha nas costas. E eu acho que é legal você pontuar isso sobre fazer por si e não mudar as coisas como elas aconteceram. Acho que é você enxergar os erros como aprendizados. Se a gente enxerga isso, a sua vida é mais leve, você entende que faz parte do processo, você se perdoa. É tão importante a gente se perdoar. Isso é bom. Fala mais disso aí. Eu acho que a isso gente... é bom. Se perdoasse, ó. A gente entendeu? precisa se perdoar. Se perdoa. Para de ser doida. Né? Fala um pouco sobre isso. Gostei. Para de ser doida. Porque, assim, às vezes você acha, eu fiz isso, eu errei. Eu errei com a minha irmã. E olha pra você ver, eu vou contar um caso aqui. Conta que a gente gosta dos casos, entendeu? No pré da minha irmã, eu deixei de ir. No pré da minha irmã, ela nem sabe disso. Vai saber agora. Vai saber agora. Agora, culpa sua. Eu não fui na formatura dela do pré. E eu me julguei por muitos anos como uma pessoa que não estava presente, porque eu fui para uma festa de adolescentes. Eu não sei e você tinha qual idade? Quarta série. Eu tenho uma memória. Você era uma adolescente, vamos dizer assim. Eu era uma adolescente. Eu acho que eu não era nenhuma. Eu acho que era uma pré-adolescente. Acho que eu tinha uns 12 anos, talvez. Menos de 14 anos eu tinha. Sim. E aí eu tomei essa decisão de que eu ia ficar na festinha dos meus amigos, não ia pra formatura da minha irmã. E eu me culpei por tanto tempo disso, até que eu parei. Ela mesma deve que nem lembrava, ela né? Não sabe disso, tenho certeza que ela não sabe disso. Nunca ela nem... não vai saber. E a partir do momento que eu fui me conhecendo, eu entendi que são faltas que eu criei por outras situações, em outros momentos. E se você não se perdoar, você vai se martirizar por aquilo. E aquele momento, você errou, você pode ter feito por outro motivo, mas se perdoar é muito importante. Poxa, agora, a partir de agora, se tiver algo importante, eu não deixar de fazer. Agora, você se julgar por algo que você fez, é você tomar um veneno todos os dias e se machucar sem poder se curar. Então, se livre disso, se livre das culpas. Entenda, aprenda com elas e segue. Então, assim, acho que voltando ali no primeiro tema, é a gente aprender com os erros e entender que eles passaram. A gente não esquece, porque a gente tem memória, mas a gente não precisa lembrar deles com dor. Não precisa reviver aquilo todos os dias, né? Porque o nosso cérebro não sabe o que é passado, presente e futuro. Se você lembra de uma sensação, você está vivendo a sensação de novo. Então, você revive aquilo ali o tempo todo. Então, isso é muito interessante. E, principalmente, quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de negócios, tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente acredita, todas as nossas memórias, isso tudo influencia a nossa visão. Quando a gente quer decolar, é a mesma coisa de um avião que está com peso além daquilo que ele consegue levantar voo. Se você está carregando muito peso, você não consegue decolar. E isso, às vezes, influencia no negócio da pessoa. Carregando tanta mágoa, tanta coisa que ela viveu e tantas crenças de coisas que, às vezes, ela ouviu durante a vida toda. Às vezes, uma coisa como essa, que pode parecer uma coisa que é besta, uma formatura, né? Mas é sempre besta para quem não vive. O problema grande é o que eu tô vivendo, do outro é pequeno. Nunca tem como a gente equalizar. Então, são coisas que marcam e é legal para a pessoa que está nos assistindo fazer essa análise de ver o que será que você revive todo dia. Uma frase que você revive todo dia, que você ouviu ou que você mesmo teve uma percepção sobre você. Uma culpa. Às vezes tem uma amizade que você rompeu e que aquilo te machuca. Nossa, como que eu poderia ter feito? Se libera, seja leve. Hoje você faria diferente, mas na época fez o que deu pra ser, senhora. Entendeu? Exatamente. Foi o que foi e é isso. Aceite, a vida é, aprenda. Pra frente. E deixe o fardo. Gente, que papo, hein? Foi bom, senhoras? Deixar a gente fica aqui, ó. Se tivesse um cafezinho aqui, eu já vou deixar aqui no briefing com a nossa produção pra trazer um cafezinho aqui, porque aí a gente vai ficando, né? Porque nós somos jovens senhoras, nosso negócio é café. Mas eu quero que, pra gente encerrar, que você deixe uma mensagem, mas uma mensagem específica para mulheres.
mulheres que desejam atingir grandes resultados, assim como você fez, faz e vai continuar fazendo. O que você deixaria de mensagem? Pode falar ali naquela câmera. Ai, acreditem em vocês. Mulheres, olhem para vocês, enxergue o seu potencial. O nosso potencial, ele tá dentro da gente, tá dentro do nosso coração. Se você não enxergar um grande potencial em você, não vai ter outra pessoa que vai fazer por você. Outras pessoas podem até enxergar, mas é só a sua crença que vai te levar mais longe. Então, acredite que se eu conseguir, todo mundo consegue. É isso, é possível. Muito bom! Senhora Jéssica Oliveira esteve aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença aqui, a sua participação. Volte mais vezes aqui no nosso Impcast. Amei, venci na vida. No dia mais leve aqui da gente, entendeu? Um papo muito gostoso, foi muito bom. Se você assistiu esse episódio até aqui, clica no joinha para eu saber que você gostou desse vídeo e trazer mais convidadas sensacionais, com histórias sensacionais. E já deixa aqui nos comentários desse episódio qual foi o principal insight que você teve com a história da Jéssica. E é lógico, claro, que se você não é inscrita, assistiu o vídeo até aqui, senhora, se inscreve aqui no nosso canal, que a gente tem vídeo toda semana e sempre temos convidados incríveis que vão contribuir com a sua vida, com o seu negócio. Fechado? Um beijo e até o próximo episódio.